Alô pessoal, como sempre eu sou o Japa Rico, transmitindo diretamente de Hong Kong, e hoje a gente vai falar aí sobre um assunto muito sério, que é a questão dos incêndios florestais que estão acontecendo aí na região da Amazônia. Vamos falar pelo ponto de vista econômico disso, mesmo porque este aqui é um canal para traders. Então, como vocês devem saber, na região da selva amazônica não somente são as árvores, como também temos uma grande riqueza, uma enorme riqueza de minerais e riquezas biológicas nessa parte. O que conduz a um eventual interesse, não somente do Brasil, como interesse de outros países também, em explorar essas riquezas minerais e biológicas. E eu gostaria de falar sobre um pouco de geografia também, porque se você for ver, vou mostrar agora para vocês um vídeo de um canal no YouTube, ele é chamado de Vlog Brothers. O cara tem 3 milhões de inscritos no canal dele, então vamos dar uma olhada aí. Well, because here in America, where I live, usually if there's a wildfire, it was an accident. And sometimes fires are okay because fires are a normal part of our ecosystems in America. And sometimes they were done on purpose by like criminals who the government wants to arrest. And so when you read these headlines as an American, you think, oh no, a fire happened. I hope someone's trying to put it out. But in the Amazon, fire is not a natural part of the ecosystem. And because of that, many trees in the rainforest can't survive what we would in the US consider a trivial burn. These fires are not natural. E como vocês podem ver, a visão totalmente errada que ele está dando para os inscritos do canal dele. Mas eu vou corrigir aí. Como vocês sabem, ele disse aí que não é efeito, os incêndios florestais, os incêndios não são efeito da natureza, ele está totalmente errado, como nós sabemos aí. Os incêndios florestais nada mais são do que um processo de recomposição da floresta. O que acontece é que durante a época das chuvas há uma geração, né, nós temos um acúmulo, porque durante a época das chuvas, quando a floresta está no seu auge, está na sua plenitude, nós temos uma grande geração de material biológico, tá, que é gerado aí. Então esse material biológico se acumula, vai se acumulando, tá, durante a época das chuvas, e aí quando a época das chuvas para, tá, nós temos que eliminar, temos que recompor esse material biológico de algum jeito, e uma dessas formas que a floresta encontra de recompor o material biológico é através dos incêndios florestais. Então isso, nós sabemos que isso é um ciclo, e isso acontece, tá? De tempos em tempos isso acontece nessa região, e sabemos então que isso é um ciclo. E eu nem vou falar muito sobre isso, vou colocar aqui o vídeo para vocês, tem um link de um vídeo muito bom do professor Ricardo Felício, tá? O professor Ricardo Felício explica bem melhor que eu, então por favor deem uma olhada nesse vídeo. E o que acontece foi o seguinte: se vocês forem ver, inclusive a parte política, vou entrar um pouco sobre isso, porque o Macron ficou dizendo aí várias coisas completamente sem noção. Uma coisa que ele falou é que a floresta amazônica faz parte aí, gera 20% do oxigênio do mundo, o que o que é bem errado isso, porque logo que eu escutei, já pensei, nossa, como que é, né? Porque, primeiro que a gente sabe que a maior parte do oxigênio nem vem das florestas, né? A maior parte do oxigênio nosso vem dos mares, vem dos oceanos, na verdade, pelo plâncton. E essa é a maior parte do oxigênio. E aí ele falou, tá, 20%, mas mesmo 20% não é, porque a gente vê aí, inclusive eu fui buscar material sobre isso, e temos aí pesquisas feitas por cientistas que provam que a média aí seria em torno de 6%. Tá, então não é 20%, inclusive a foto que o Macron colocou lá no Twitter também era de 1989, então uma foto bem antiga, nossa, até na foto ele errou, né? Errou de várias maneiras, mas enfim. E aí o Macron fala também, tá vendo a jogada política? Porque se vocês forem ver,
Tem essa jogada aí da internacionalização da Amazônia, tá? Que é uma coisa que a gente tem que brigar muito por isso, porque por vários anos os outros países têm falado sobre que a Amazônia é internacional, mas nada a ver. Nós temos que garantir a soberania do Brasil, porque a Amazônia, tá? A Amazônia é do Brasil. Tá? Não somente do Brasil, eu dei uma pesquisada sobre a floresta amazônica, e na verdade a floresta amazônica tá situada em 9 países: Brasil, Equador, Venezuela, Suriname, Peru, Colômbia, Bolívia, Guiana e Guiana Francesa. Tá? E aí que eu lembrei sobre o tweet do Macron, porque ele falou "our house", né? Nossa casa tá em chamas, tá? Mas aí que tá, a Guiana Francesa de fato também tem uma parte da floresta amazônica que pertence à Guiana Francesa, tá? Então tecnicamente pertenceria aí à França, tá? Só que é uma parte, nossa, minúscula, tá? E grande parte, a maior parte mesmo da floresta amazônica está no território brasileiro, tá? Isso é a verdade. Mas a gente tem que pensar realmente nessa parte aí da internacionalização, porque temos que realmente defender a soberania do Brasil nessa questão. Uma outra questão aí seria a parte do petróleo, tá? Inclusive, existe a grande possibilidade, por quê? Porque, como vocês sabem, um dos maiores não produtores, tá? O maior produtor de petróleo, na verdade, é os Estados Unidos. No mundo, inclusive eu até coloquei o gráfico aí alguns meses atrás, então são Estados Unidos, Arábia Saudita e por aí vai. Então o maior produtor mesmo de petróleo é os Estados Unidos, porém, em termos de reservas, vocês podem ver aí que as duas maiores reservas de petróleo no mundo são a Venezuela e a Arábia Saudita, tá? Então se na Venezuela tem petróleo, tá? A gente pode aí, há uma grande possibilidade na região da floresta amazônica também ter petróleo, mesmo porque estão muito perto uma das outras. Então nessa região do norte do Brasil, há uma grande possibilidade de a gente ter petróleo aí. E isso também gera aí um grande interesse econômico nessa região. Acredito que pelo fato da Guiana Francesa também estar por perto, provavelmente a França já conduziu alguns experimentos por lá, tá? E isso, possivelmente, não tenho certeza, estou falando da boca para fora, mas possivelmente já devem ter feito vários e vários experimentos em busca de riquezas por lá. Mesmo porque a Guiana Francesa pertence à França. E uma coisa que eu achei muito interessante, para vocês verem, é a jogada técnica, né, de um ser humano, né, do Macron, que tem aí por volta de 20% de aceitação na França. Então, tá 20% só de apoio que ele tem aí na França. E tão preocupado aí com a questão do meio ambiente. Só que só para lembrar um pouquinho de história aí para vocês lembram que a França porque queria ter a sua própria bomba atômica, e durante 1960 até 1995, então seriam aí 35 anos, durante 35 anos eles fizeram 210 testes nucleares, e que matou fauna, matou flora, inclusive matou seres humanos também, tá? Então tem até gente, até hoje na Argélia e na Polinésia Francesa, tem até gente hoje pedindo aí dinheiro de volta, tá? O pessoal aí tá pedindo indenização, essa é a palavra-chave, o pessoal tá pedindo indenização. Inclusive tem até um vídeo que eu vou colocar, um vídeo recente, de maio de 2019, desse ano, vídeo recente no parlamento da Polinésia Francesa, o pessoal aí pedindo indenização pelos efeitos da radiação desses 210 testes nucleares, inclusive muita gente morreu de câncer. O principal câncer é o câncer de tireoide, que afetou essa região, mas o pessoal morreu não somente de câncer de tireoide, mas também por vários outros tipos de câncer. Então, senhor Macron, o senhor que está tão preocupado aí com o meio ambiente, mas o senhor não está preocupado em ter matado um monte de gente
e milhões aí de espécies de vegetais e animais, tá? Se é para fazer a própria bomba atômica, então não tem preocupação com o meio ambiente, mas agora, por causa de incêndios na Amazônia, né, aí o senhor fica muito preocupado. Engraçado, né? Mas vamos aí. E é isso aí, gente. Eu acho que vai ter muita polêmica ainda daqui para frente. Claro que não vou esquecer também do fator das queimadas, tá? Inclusive, por aí, e aí que a gente tem que também saber a diferença entre incêndio florestal e as queimadas. Então, eu sei também do fator das queimadas e que isso realmente é um problema, tá? E inclusive o Bolsonaro agora até mandou aí o pessoal militar para as Forças Armadas para tomar conta disso. Então vamos ver como esse caso se desenrola. E, inclusive o Macron também tentou, estava até em discussão essa parte de sanções econômicas, tá, a serem impostas no Brasil. E felizmente já tivemos aí a reunião do G7 e parece que não aconteceu. Então, pelo menos por agora não aconteceu. Então vamos indo acompanhando aí e vamos que vamos. Até mais. Tchau.